Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sã Doutrina. Sã Doutrina, como você conhece, é o programa da IPP TV, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada, um curso básico de teologia reformada, nem tão básico assim, né? Já estamos aí hoje, pela graça de Deus, no programa de número 97. E nós estamos estudando, né, o grande tema soteriologia, e hoje nós teremos, pela graça de Deus, a continuação dos nossos programas, programa de número 97, mas como nós sempre fazemos, nós vamos fazer aquele resgate, aquela síntese, aquele resuminho, às vezes um resumão, né, mas não, vai ser um resuminho da aula anterior. Hoje, então, programa de número 97, nós falaremos sobre a regeneração e o pregador, que relação existe entre a tarefa do pregador, daquele que proclama a palavra de Deus, e a regeneração, considerando que a regeneração é um ato exclusivamente de Deus. Mas antes, vamos ao nosso programa de número 96, né, o programa anterior, um slide para fazer um resumo, só para a gente retomar um pouquinho daquilo que nós vimos na aula passada, ok? Então vamos lá? No programa anterior, no programa de número 96, nós vimos que a regeneração, basicamente, ela é a promoção de vida no homem que estava morto. Sendo assim, ela é a grande necessidade do ser humano. Isso daqui é algo muito importante, né? É algo que às vezes distingue algumas tradições cristãs. Nós entendemos que a regeneração, ou o novo nascimento, nós vimos que são termos intercambiáveis, né? São termos sinônimos. É a implantação de vida onde antes não existia vida, onde antes, de uma forma até melhor aqui colocando em termos de palavras, onde antes existia morte. Então o homem morto, ele não consegue escolher vida. O homem morto, para escolher vida, ele precisa ser vivificado, ele precisa nascer de novo, ele precisa ser, usando a nossa terminologia, regenerado. Então a grande necessidade do homem afastado de Deus, separado pelo pecado de Deus, a grande necessidade do homem é vida, a grande necessidade é novo nascimento. A grande necessidade do homem, morto nos seus delitos e pecados, é ser regenerado, ok? Vimos também que a regeneração demonstra a nossa total dependência de Deus. Obviamente, se o homem ele não consegue fazer absolutamente nada, depois de separado do pecado, ou melhor, de separado de Deus pelo pecado, depois de morto nos seus delitos e pecados, o homem ele não consegue alterar positivamente a sua situação. Então, aqui nós temos um retrato da total dependência do homem em relação a Deus. O homem não consegue, o homem em si mesmo ele não consegue se ajudar. Ele precisa de ajuda de um outro, ajuda externa, ajuda do alto, ajuda de Deus, que é o único que pode operar vida, ok? E é Deus que vem ao encontro do homem e não o contrário. Aqui nós temos uma outra verdade absoluta, uma outra verdade que é ensinada nas Escrituras, e é uma verdade absoluta ensinada nas Escrituras, e que faz uma distinção entre a verdadeira religião, a religião que nasce nas Escrituras, a fé cristã e todas as demais propostas religiosas. Nós vimos em vários programas, desde os primeiros programas, nós vimos na parte onde nós estudamos antropologia, foi mais de uma dezena de programas onde nós estudamos, né, quem é o homem segundo as Escrituras. E nós vimos que o homem, ele não consegue buscar a Deus em si mesmo, né? Ele não consegue pelas suas próprias forças ir até Deus. E não é só uma questão de poder, é uma questão de querer. O homem morto, ele não só não consegue, ele não quer ir até Deus. E todas as propostas religiosas, nós vimos, e eu vou repetir aqui, elas são movimentos de baixo para cima, ou seja, tentativas humanas de, a partir dos seus esforços, né, do seu desempenho, alcançar o padrão de Deus ou alcançar o favor de Deus. Todos os ismos, tirando o cristianismo,
eles são movimentos de baixo para cima. São tentativas humanas, né, de agradar a Deus, ou ao Deus verdadeiro, ou ao Deus que é criado à sua própria imagem e semelhança. O único discurso, a única religião, a única narrativa, digamos assim, que deixa bem claro que todos os esforços humanos para se alcançar a Deus são inúteis. E religião verdadeira não é o homem buscando a Deus, é Deus buscando o homem. É a religião que nasce nas Escrituras. Então, isso aqui é algo assim fundamental. É algo básico, no sentido de ser basilar, e fundamental. É Deus nas Escrituras. Nós não vemos o homem, a princípio, buscando a Deus. Nós vemos sempre Deus indo atrás do homem. Sempre foi, é e sempre será assim. É Deus que vem ao encontro do homem e não o contrário. Todas as vezes que você vê já o homem indo ao encontro de Deus, é porque Deus já alterou a sua natureza, já o regenerou. Em algum sentido, em segundo lugar, num segundo movimento, sim, o homem busca a Deus, claro. Mas se isso está acontecendo, é porque Deus já alterou, né, a percepção humana. Porque jogado à sua própria condição, abandonado nos seus pecados, o ser humano não só não consegue, não é só uma questão de capacidade, é uma questão de querer, é uma questão de rebelião. O homem não quer buscar a Deus. Então é sempre Deus que busca o homem, e como resposta dessa busca, né, Deus buscando o homem, aí sim o homem busca a Deus. E nós vimos isso no programa anterior. Vimos também que a regeneração possui relação com várias outras doutrinas, e nós analisamos a relação da regeneração com outras 4, com a vocação eficaz, ou chamado eficaz, com a conversão, essa mudança de rumo, com a santificação e também com o batismo. Dúvidas sobre isso? Busque lá o nosso programa 96. Se você já conhece sã doutrina, compartilhe, né? Enfim, faça com que esse programa seja um pouco mais conhecido. E vimos que a nossa resposta em relação, né, a essa tão grande salvação deve ser de gratidão, de compromisso, de consagração e de evangelização para que outras pessoas conheçam essas verdades, ok? No programa de hoje, então, programa 97, nós vamos estudar a relação entre a regeneração e o pregador. Que tipo de relação existe entre a regeneração e a tarefa daquele que proclama, daquele que prega a palavra de Deus? Então, primeiro, para refletir, né, se a regeneração é uma obra apenas de Deus, além de ser uma obra pontual, não é processual, a santificação ela é processual. A regeneração ocorre uma vez só, né? E além de ser pontual, é uma obra onde só Deus participa. Na santificação, o homem também participa, junto com Deus, obviamente. Deus participa e o homem participa. Na perseverança, Deus que nos preserva e persevera por nós, e nós também devemos perseverar. As Escrituras ensinam isso. Agora, nesse caminho soteriológico, existem algumas doutrinas, né, onde você vê só Deus participando. Uma delas é a regeneração. Então, se a regeneração é uma obra apenas de Deus, e em nenhum sentido é obra do homem, qual é a utilidade do pregador? Será que o pregador tem algum tipo de utilidade, sendo que na regeneração só Deus trabalha? Que relação existe entre a doutrina da regeneração e a tarefa do pregador? Resposta inicial, né? Ele pode dizer aos seus ouvintes, ou seja, o pregador ele pode dizer aos seus ouvintes que eles precisam nascer de novo, mas ele não pode exortá-los a produzir sua própria regeneração. Nós vamos explicar um pouco melhor isso daqui, né? Então, uma possível relação entre a doutrina da regeneração e a tarefa do pregador é que o pregador ele deve, né, proclamar: arrependam-se, creiam no Salvador, creiam no Senhor Jesus, creiam na promessa do Redentor, creiam no Redentor, e vocês devem nascer de novo. Inclusive o Senhor Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo.
Mas ele sabia que Nicodemos em si, ele não tinha poder para operar o seu próprio novo nascimento, a sua regeneração, tá? Então, aqui é o início da resposta. Vamos lá. João 3,7, né? Você pode acompanhar aí, ler aqui conosco e conferir na sua Bíblia. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É exatamente o texto ao qual nós nos referimos, né? Senhor Jesus na sua conversa com Nicodemos, né? Com Nicodemos, né? Não é João, não, é Nicodemos. O texto é de João e o diálogo é com Nicodemos. Como o pregador deve lidar com a doutrina da regeneração? Primeiramente, vejamos a relação entre a regeneração e a palavra, ou seja, existe uma relação. Antes de entender a relação entre regeneração e a tarefa do pregador e o pregador, nós devemos dar um passo atrás, né? Para tentar entender, para lembrar de algumas verdades sobre a relação entre regeneração e a palavra de Deus, as Escrituras. Existe uma relação e entendendo essa relação, aí nós vamos jogar a luz para responder que tipo de relação, né? Qual que é a relação que existe entre regeneração e a tarefa do pregador. Vamos lá. Primeiro, a regeneração geralmente ocorre durante a pregação, durante o ensino ou durante a leitura da palavra de Deus. Aqui nós temos uma primeira chave para a gente entender essa relação, né? Nós não temos, nenhum homem tem em si mesmo poder para produzir o seu novo nascimento, a sua regeneração. E nenhum pregador tem esse poder também. Mas na Escritura, nós sabemos que o contexto ordinário onde ocorre a regeneração é o quê? É quando a palavra está sendo pregada, ensinada ou lida. Esse é o contexto, o pano de fundo. Qual é o pano de fundo onde alguém é regenerado por Deus? É quando a palavra de Deus está sendo estudada, lida, pregada, ou quando você está lendo as Escrituras. Então nós temos a primeira chave para a gente entender a relação que existe entre palavra de Deus e regeneração. E aí eu creio que já está jogando luz na nossa questão, né? E qual que é a nossa questão? Vamos só lembrar. A relação que existe entre regeneração e a tarefa do pregador. O pregador, ele prega e ele ensina a palavra de Deus. Ele lê a palavra de Deus para ele e para as pessoas também. Então eu creio que nós já estamos aí caminhando numa certa direção para entender essa relação. Lembrar disso daqui é muito, muito importante. Segundo ponto, a regeneração, por exemplo, de Lídia, ela ocorreu quando? Quando a palavra estava sendo pregada. Atos 16:14, lá nós lemos assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha só, aqui um detalhe, né? Então você tem algumas informações. Essa mulher chamada Lídia, né, da cidade de Tiatira, aqui você tem uma informação, né, da profissão dela. Ela era vendedora de púrpura, então provavelmente uma mulher com uma renda considerável, né? Ela era temente a Deus e lá no original, aqui nós sabemos que esse temente a Deus não significa que ela era uma convertida. A Lídia era uma mulher, assim como outras pessoas, que tinha um apreço pela religião. Mais do que isso, ela tinha algum tipo de conhecimento, né, do Deus dos judeus. Ela tinha um certo temor, ela tinha respeito por religião, pelo Deus dos judeus. Ela ainda não era convertida, né? E isso é fácil da gente entender porque existem, assim como existem pessoas que zombam da religião, né? Que são ateus militantes, agnósticos, né? Que gostam de zombar, enfim, principalmente ateus, no caso, né? Pagãos, ímpios. Você tem pessoas que não são cristãs,
mas que tem algum tipo de apreço, de respeito, né? Algum tipo de reverência pelas coisas religiosas, né? Leem sobre isso, às vezes frequentam determinados lugares, mas elas mesmas admitem que não têm compromisso, né? Mas tem curiosidade, tem apreço, tem reverência, tem um certo respeito. Lídia era temente a Deus nesse sentido. E essa mulher com essas características nos escutava. Escutava quem? Paulo, né, e os seus companheiros. Porque eles estavam ali, viram algumas mulheres ali orando e foram ali pregar a palavra. Então olha só, o contexto onde vai ocorrer a conversão de Lídia, a famosa conversão de Lídia, vai ser quando a palavra de Deus está sendo pregada. E aí o Senhor lhe abriu o coração. Se abriu o coração é porque antes ele estava fechado. Ela era temente a Deus nesse aspecto mais geral, né? Mas agora o seu coração foi aberto para quê? Qual era a finalidade? Qual era o propósito? Para atender às coisas que Paulo dizia. Então, para dar um sim ao que Paulo dizia. Enquanto o seu coração não foi aberto, ela continuava temente a Deus. Nesse aspecto geral, né? Genérico. Agora, depois que o seu coração foi aberto, né, as escamas caíram, agora ela estava apta para não só entender, não só respeitar, mas agora para atender às coisas que Paulo dizia. O texto, né, nós vamos ficar só no versículo 14, mas aí fica de tarefa, leia a história toda de Lídia, né? Mas leia mais 2 versículos à frente, que você verá o que aconteceu com ela, né? Naquele tempo, você querer hospedar missionário na sua casa, definitivamente não era algo popular, inclusive é algo bastante arriscado, muito arriscado. E ela convence o apóstolo Paulo, ela insiste o apóstolo Paulo e os seus companheiros a ficarem na sua casa. E aí depois ela e os seus são batizados. Ela abre a sua casa para dar início à primeira igreja naquele contexto. Algo profundamente arriscado. Esses são os sinais da conversão de Lídia. Né? Quando você pega o texto da conversão de Lídia, você tem o contexto da conversão, você tem o autor da conversão, que é o próprio Deus, que é o autor de todas as conversões, de todas as regenerações, de todos os novos nascimentos. E depois você tem os sinais, a prova, né, de que Lídia, até porque toda conversão ela é seguida por sinais, o fato de que Lídia foi convertida é sinalizado, já começa por aqui, Deus abriu o coração dela. E aí, para garantir, não precisava de garantia, né? Se Deus abriu o coração, ela está convertida. Mas o texto ainda nos dá sinais da sua conversão. Ela é batizada, ela hospeda missionários em sua casa, e a hospitalidade, ela é um sinal, né, do cristianismo, e ela abre a sua casa para que ali, ela evangeliza, né? Ela fala de Cristo e fala dessa mensagem para outras pessoas, e ela abre a sua casa para que uma igreja tenha início ali, né? E algo que naquele contexto é bastante arriscado, ok? Então vamos lá. Tiago, indo para outro texto, Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha só a ideia, né, de ser gerado, e o contexto é palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. De novo, você tem um texto onde você tem uma pessoa sendo gerada, sendo regenerada, experimentando um novo nascimento, no contexto da palavra. No caso aqui da palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Aqui o verbo gerar, apokien, significa dar nascimento a. É o mesmo verbo usado em Tiago 1,15. Né? Tiago 1,15 diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Embora Tiago 1,18 e Tiago 1,15 falem de realidades diferentes, né? Aqui alguém nascendo,
na verdade, para a vida, no contexto da palavra, e aqui também fala de nascimento, só que aqui, aqui é a relação que existe entre pecado, né? A cobiça dá luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. Mas a ideia aqui é de entender o que significa esse verbo apokien, que é o dar nascimento a. Tanto aqui quanto no outro, você tem uma realidade uma realidade nascendo. Tá? Esse é o ponto que está sendo destacado aqui. A regeneração descrita por Tiago é mais do que a implantação de uma nova vida, mas é a manifestação da nova vida na conversão. Então aqui nós estamos dando um passo à frente, né? Até agora nós sempre insistimos no fato bíblico, teológico, de que regeneração fundamentalmente significa implantação de vida. E isso é verdade, né? Quando você vai para os textos originais, exatamente esse é o significado mais básico, mais fundamental. E é isso mesmo. Aqui nós estamos dando um passo à frente. Além de significar implantação de vida, regeneração também significa manifestação de vida relacionado à conversão. É o sentido mais amplo. Isso é normal em qualquer língua, né? Você tem um sentido um pouco mais estrito e um sentido um pouco mais amplo. No seu sentido mais estrito, regeneração, implantação de vida, onde antes existia morte, agora você tem vida. A pessoa nasceu de novo. Agora também significa, nesse sentido mais amplo, a manifestação dessa vida. Retrato da conversão, ok? Nesse sentido, essa nova vida é produzida pela palavra da verdade, por meio da Bíblia, ok? Sobre isso, Pedro também nos ensina um outro texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Lá nós lemos assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante, olha só, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. De novo, mais um texto, onde você tem a realidade da regeneração, a implantação de vida, a manifestação dessa vida no sentido mais amplo. E qual é o contexto, o pano de fundo onde isso ocorre? A pregação, o contato, o ouvir da palavra de Deus, ok? O verbo anagenal, foste ser generado, significa gerar de novo e também fazer nascer de novo. E no texto lido, aqui de 1 de Pedro, está mais relacionado ao segundo caso, esse fazer nascer de novo. É o nascimento espiritual, é a regeneração, é o novo nascimento no contexto da palavra de Deus, ok? A palavra em questão no texto diz respeito à palavra pregada. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que é a continuação, né, de 1 de Pedro, nós lemos até o 23, e aqui é o 25. Alguém poderia dizer, mas será que essa palavra aqui é realmente a palavra de Deus? Bom, o texto já indica, o texto que nós lemos aqui já indica, é claro que é a palavra de Deus, né? Já deixa bem claro, mas aqui ainda fecha a questão, né? Fecha mais a questão ainda. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então não tem nenhuma dúvida que essa realidade desse novo nascimento, dessa regeneração, tanto no sentido mais restrito quanto no sentido mais amplo, ela ocorreu no contexto da pregação da palavra, que foi evangelizada, ok? Então aqui nós já temos, né, algumas indicações aqui bem claras, para não dizer, né, que está tudo claro, né? O nosso programa está tentando entender, a aula de hoje, o episódio de hoje, tenta compreender a relação que existe entre a tarefa do pregador e a regeneração.
Considerando que a regeneração é uma obra exclusiva de Deus, o homem não tem participação, o homem está morto. O homem está morto. Ele não pode fazer nada, pelo menos para alterar esse estado de morte. Já que tudo é feito por Deus na regeneração, qual que é a utilidade do pregador então? Nas Escrituras existe uma relação clara entre a regeneração e a pregação da palavra. Qual que é essa relação? Até aqui nós vimos que a regeneração, obra exclusiva de Deus, ela ocorre no contexto da pregação do Evangelho. É quando a palavra está sendo lida, pregada, ensinada, e isso é um dever do homem, né? De forma mais específica, é um dever do pregador. Ou seja, Deus decidiu regenerar as pessoas, ordenando para que, enquanto isso estivesse ocorrendo, a palavra estivesse sendo pregada. A regeneração ela ocorre dentro desse contexto. Então aqui nós já temos a resposta para essa relação, ok? Peguei um texto aqui, uma parte, né, da Teologia Sistemática de John Frame, volume 2, e aqui ele analisa a questão da regeneração. Vamos dar uma olhada no que ele fala, vamos lá. Ele diz assim: nas passagens joaninas e paulinas principais, a regeneração é o início absoluto de uma nova vida, antecedendo qualquer coisa que façamos para crescer em Cristo. Mas nesses versículos de Pedro e Tiago, a regeneração é um conceito mais amplo que indica o processo de crescimento espiritual por meio da palavra de Deus. Então aqui um detalhe muito importante que enriquece a nossa compreensão, né, a nossa visão. As Escrituras são simples, profundas, extremamente simples, complexas às vezes, e sempre buscando o nosso crescimento, sempre, né? E nós vemos unidade e vemos também variedade nas Escrituras, né? Vários autores em diversos tempos, culturas diferentes, línguas diferentes. De novo, quer aprender um pouco mais sobre isso? Vai lá no início, né? Vai lá nos primeiros programas nossos, onde nós falamos sobre bibliologia, né? A inspiração das Escrituras, a variedade das Escrituras, a unidade das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a inerrância, a inspiração, enfim, onde nós falamos um pouco sobre as características, né, das Escrituras Sagradas. Fechando parênteses, voltando para cá. Aqui nós temos um retrato disso. Você tem, por exemplo, em textos que falam sobre o mesmo assunto, regeneração. Em João e em Paulo, destaca-se um aspecto mais restrito da regeneração. Quando você vai para textos mais de Pedro e de Tiago, falando sobre a mesma regeneração, você tem um destaque maior ao aspecto mais amplo da regeneração. Tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, você tem a realidade da pregação da palavra de Deus. E John Frame continua. Essa ambiguidade no sentido mais maravilhoso possível, tá? Ambiguidade aqui não é nenhum tipo de crítica, absolutamente. Esse aspecto da singularidade e da multiplicidade, da variedade da Escritura. Então essa ambiguidade de dois significados da regeneração demonstra a fraqueza do conceito de uma ordo salutis. Aqui um detalhe importante. Nós tivemos alguns programas falando sobre ordo salutis, né? Que é uma expressão latina que significa a ordem da salvação, né? A salvação, ela teria alguma ordem? Será que tem coisas que ocorrem antes, que ocorrem depois? Nós chegamos à conclusão de que sim, claro. Mas ao mesmo tempo, e quando eu falo sim, claro, vamos dar um exemplo, né, só para refrescar a memória, ou então para dar um gostinho daqueles que estão chegando, né, no Sã Doutrina agora, né? Por que nós podemos falar claramente, certamente, que existe em algum nível alguma ordem na salvação, uma ordo salutis? É porque é claro que algumas coisas ocorrem antes, outras coisas ocorrem depois.
Então, no aspecto mais geral, claro que existe uma ordo salutis, né? Uma ordem de salvação. Exemplo, né? Não dá para a gente falar que na salvação primeiro ocorre a santificação e depois que ocorre a regeneração. Isso é uma loucura, né? A santificação, ela é algo que vem depois. Imagina só que o homem... Primeiro, nós estamos falando de salvação. Então, primeiro, vamos admitir que o homem está perdido, ok? Então, existiu lá a criação, a queda. Na queda, o homem se perdeu. Deus, com seus olhos perfeitos, ele não vê nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram. O homem está morto. O homem está perdido. Então, daqui para frente, a gente começa a falar de salvação, né? Então, você tem algumas coisas que ocorrem antes e outras que vão ocorrer depois. Se o homem está perdido, ele está morto, ele não consegue ir até Deus, então Deus que tem que ir até ele. Então, o primeiro passo na salvação não é a santificação, com certeza, né? É loucura falar de uma coisa dessa. Primeiro tem que existir, né? Aí existem várias discussões sobre, né? Nós vimos autores discordando, né? O Anthony Huckman propõe uma determinada ordem de salvação. Você tem o John Murray que tinha uma proposta um pouco diferente. Você tem outros autores, né? Eu não lembro de todos o que nós vimos. Você tem o Charles Hodge, que propõe uma determinada ordem de salvação. E você tem outros autores, todos dentro da tradição reformada, que têm uma certa discordância sobre o que vem antes e o que vem depois. Mas, né, não é tão assim, tão variado. Todos eles sabem que primeiro tem que existir uma eleição. É Deus que escolhe, né? Primeiro não ocorre uma santificação. Como santificação? Se o homem está perdido, né? Então primeiro é Deus. Deus elege, lá na eternidade passada, naquelas questões que ocorrem no tempo, primeiro é claro que o homem tem que ser regenerado, né? E ele é regenerado dentro do contexto da pregação da palavra, então você tem a vocação eficaz. E aí depois que o homem ele é regenerado, ele responde. O sinal de que ele foi regenerado é que ele agora consegue se arrepender. Olha o arrependimento aí. E tem que ter fé, né? Ele tem que dizer não a algumas realidades e sim à realidade mais maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo. Aí agora ele está vivo, ele é justificado, ele é adotado, né? E aí dá-se início ao processo aí de santificação, dá-se início ao processo de perseverança. E a glorificação está lá, tá lá na frente. Você não pode falar que primeiro tem a glorificação e depois que vem a santificação, enfim, né? Então tem coisas que ocorrem antes e depois. Então, de forma geral, é claro que tem algumas coisas. Por exemplo, você tem a eleição, você tem a regeneração, você tem arrependimento e fé, você tem a justificação, a adoção, você tem depois a santificação e a glorificação lá para frente, né? Então você tem uma ordem, sim. Agora, John Frame, e é o estilo dele, né, como teólogo profundo, como filósofo profundo, e como uma pessoa que tenta se aprofundar nas questões, ele está levantando uma questão aqui, que é a seguinte, né? Essa ambiguidade de dois significados da regeneração demonstra a fraqueza no conceito de uma ordo salutis. Ele está aqui fazendo uma crítica àqueles que são muito intransigentes para falar que a ordo salutis para serem muito fechados em todos os pontos da ordo salutis. Por quê? Porque analisando as Escrituras, ele está citando João, ele está citando Paulo, ele está citando Pedro e Tiago, todos eles falando de regeneração. E eles não estão em contradição de forma nenhuma, mas eles enaltecem pontos diferentes que vão mostrar a riqueza desse conceito. De forma que quando você é muito fechado, é que você ainda não conseguiu compreender a riqueza das Escrituras. Você tem que ser fechado naquilo que a Bíblia fecha. Aqui a Bíblia está deixando bem claro que existe uma riqueza muito grande. Regeneração eu posso entender de uma forma mais restrita, ou seja, a implantação de vida, isso é bíblico, e se a Bíblia ensina, eu tenho que ensinar e afirmar. Agora, ao mesmo tempo, quando você olha para outros textos, você vê a regeneração no sentido mais amplo.
E se a Bíblia ensina, eu também tenho que falar desse conceito. Então aqui ele está ele está levantando uma reflexão crítica em relação àqueles que enxergam Ordo Salutis só de uma forma. Aqueles que querem ser intransigentes e deixando, ocorre sempre assim. Aí ele diz, olha, na Escritura a análise é um pouco mais rica, tá? Ele está querendo alargar a nossa visão sobre as Escrituras e, consequentemente, sobre os assuntos que as Escrituras tratam, especificamente, nesse caso, sobre a regeneração, ok? Então, continuando, regeneração aí ele vai mostrar os dois pontos, né? Regeneração é anterior à fé em João 3, mas em 1 de Pedro 1,23 e em Tiago 1,18, ela é posterior à fé, ou ênfase aqui, ou possivelmente uma maneira de descrever a atividade de fé, ou atividade da fé, na medida em que se apropria da revelação de Deus. Ou seja, todas as vezes que nós estamos lendo as Escrituras, ouvindo as Escrituras pregadas fielmente, né? Ouvindo a pregação das Escrituras, estudando as Escrituras, lendo ou estudando, meditando, enfim, a nossa fé está sendo alimentada e nós experimentamos aquelas realidades que sinalizam a regeneração. Ele está citando textos bíblicos, onde você vê em alguns textos, ela é um pouquinho anterior à fé, claro, é isso mesmo. O sentido clássico é esse, não muda. Agora, o próprio texto diz, outros textos, aí especificamente 1 de Pedro, Tiago, onde você vê a expressão, né, o nascer de novo, nascido de novo, regeneração, sendo utilizadas num outro sentido, ok? Isso agora, de novo, não tem contradição. Aqui existe um enriquecimento, né? O entendimento mais rico sobre a mesma realidade, sem questionar o sentido clássico da expressão regeneração, ok? Continuando, o artigo 17 dos capítulos 3 e 4 desse documento tão importante que são os cânones de Dort, trata dessa questão da regeneração e da pregação da palavra de Deus. Vamos ver como esses irmãos nossos lá do passado, eles entenderam essa questão e aprenderam um pouquinho. Vamos lá. A todo-poderosa operação de Deus, pela qual Ele produz e sustenta a nossa vida natural, não exclui, mas requer o uso de meios, pelos quais Ele quis exercer seu poder de acordo com sua infinita sabedoria e bondade. Então aqui o texto começa dizendo que, mesmo na vida natural, Deus que poderia, criar e sustentar de forma direta, Ele quis, segundo a sua boa vontade, que é sábia, santa, Ele quis utilizar-se de meios, tá? Então Deus faz as coisas, Ele pode fazer de forma direta ou utilizando meios para isso. Inclusive nas questões naturais, Deus utilizou-se de meios, ok? Vamos lá. Da mesma maneira, a mencionada operação sobrenatural, aqui eu errei aqui, tá? A mencionada operação sobrenatural de Deus, pela qual Ele regenera, de modo nenhum exclui ou anula o uso do Evangelho, que o muito sábio Deus ordenou para ser a semente da regeneração e o alimento da alma. Então perceba aqui os dois pontos que nós estávamos vendo, aqueles dois aspectos, que o John Frame estava ensinando no slide anterior. Perceba, aqui nós temos que, de modo nenhum anula o uso do Evangelho, que o muito sábio Deus ordenou para ser a semente da regeneração e o alimento da alma. Perceba aqui essas duas verdades. A palavra de Deus tanto é semente da regeneração, que traz a ideia do início de tudo, o elemento, aquele primeiro elemento mais restrito de implantação de nova vida, e também é o alimento da alma, aquilo que dá continuidade àquilo que havia nascido. Então perceba que aqui nós temos também esses dois aspectos. Esse aspecto da regeneração que é mais restrito e o aspecto da regeneração que é um pouco mais amplo. E o texto continua, vamos lá. Por esta razão,
os apóstolos e os mestres que os sucederam piedosamente instruíram o povo acerca da graça de Deus para a sua glória e para a humilhação de toda a soberba do homem. E o texto continua, vamos lá. Ao mesmo tempo, eles não descuidaram de manter o povo pelas santas admoestações do Evangelho sobre a ministração da palavra, dos sacramentos e da disciplina. Por isso, aqueles que hoje ensinam ou aprendem na igreja não devem ousar tentar a Deus, separando aquilo que ele, em seu bom propósito, quis preservar inteiramente unido. Por quê? Pois a graça é conferida através de admoestações e quanto mais prontamente desempenhamos nosso dever, tanto mais esse benefício de Deus que opera em nós se manifesta gloriosamente e a sua obra prossegue da melhor maneira. A Deus somente seja dada toda a glória eternamente, tanto pelos meios quanto pelo fruto e eficácia da salvação. Amém. Então perceba aqui que nesse texto, né, um dos documentos mais importantes ali da pós-reforma, documento tão importante ali os cânones de Dort, que surgiram ali na reunião, né, do sínodo de Dort, nós temos esse elemento que marca, que caracteriza a fé cristã bíblica reformada. Aqui especificamente falando da regeneração, que inclui tanto o seu aspecto mais restrito, quanto o seu aspecto um pouco mais amplo. E o fato de que Deus, na sua palavra, ele, segundo a sua vontade, que é santa, soberana, perfeita, ele utiliza meios para formar o contexto onde a salvação, onde a regeneração ocorre. E o meio é a pregação da palavra de Deus. Então aqui perceba, né, vamos deixar mais claro. O programa de hoje lida com essa questão da relação entre regeneração e a tarefa do pregador. Para que a gente entenda, nós temos que dar um passo atrás para entender o quê? A relação entre regeneração e a palavra. Na Bíblia, nós vemos essa relação claramente. Que o contexto onde a regeneração ocorre é a pregação da palavra. Quem prega a palavra é o pregador da palavra. Deus poderia fazer de forma direta, mas ele, segundo a sua boa, santa, perfeita vontade, ele decidiu. E isso é com ele, né? Que existe um contexto, existe um meio onde as pessoas nascem de novo. É quando a palavra da regeneração, a palavra que aponta para Cristo, ela é pregada. E as pessoas se rendem ao Redentor. Ok? Continuando agora pedindo ajuda para um amigo nosso, né? Na verdade, o texto que serve de base para essa nossa parte do Sã Doutrina que está estudando mais soteriologia, principalmente nós estamos estudando aqui o livro Salvos pela Graça, do Anthony Huckman, que é um clássico na soteriologia, né? Se não for o melhor, é um dos melhores livros, certamente, sobre soteriologia cristã, bíblica, reformada sobre isso. E o Huckman diz o seguinte: concluímos que ainda que Deus, pelo seu Santo Espírito, opere em nós a regeneração no sentido estrito, de modo imediato, direto e invencível, as primeiras manifestações da nova vida espiritual vêm à existência pela palavra, quer pregada, ensinada ou lida. Dito de outra forma, a nova vida espiritual é produzida indiretamente pela palavra de Deus. Então aqui, né, para fechar esse ponto que nós estamos colocando, né, nós vimos nas Escrituras, nós vimos nos cânones de Dort, nós vimos num teólogo mais perto de nós, né, o John Frame, nós vimos num teólogo que também está perto de nós, mas, né, do século passado, morreu em 1998, o Anthony Huckman, onde eles, né, tentando colocar uma lupa nesse assunto da regeneração, não para que ele fique complicado, para que ele fique mais claro, para que a gente perceba a riqueza, né, as nuances das ideias, né, como é rico, como é rica, né, a teologia, e quanto mais a gente busca entender para simplificar e a gente poder compartilhar. A regeneração, ela tem esse aspecto mais restrito,
que ele deixa bem claro, né? Esse aspecto mais imediato, mais direto, mais invencível, esse sentido mais restrito, mas também, depois que uma pessoa foi regenerada, nasceu de novo, ela experimenta a partir da pregação, da leitura, do ensino da palavra, esses sinais dessa nova vida cada vez mais. Essa nova vida é potencializada cada vez mais enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto ela tem contato com a palavra de Deus, ok? Então, qual é a tarefa do pregador no que se refere à regeneração? Romanos 10,14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, tem que ter gente pregando, compartilhando a palavra, para que eles possam ouvir. Ouvindo, eles possam crer. Crendo, eles possam invocar. Existe uma corrente, um elo, né? Onde você não pode quebrar isso daí. E lá na base de tudo tem que ter alguém proclamando, pregando a palavra de Deus. Porque a pregação, o ensino, a leitura da palavra de Deus formam um contexto onde pessoas são resgatadas das trevas para a luz, ok? Nisso reside, principalmente, a tarefa do pregador, né? Essa maravilhosa tarefa do pregador que se estende para todo cristão, no sentido de que todos devem compartilhar a palavra. Mesmo que não preguem num púlpito, mesmo que não tenham um chamado pastoral, todos têm um chamado para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. O que vai influenciar o nosso testemunho, o dia a dia, não só com palavras, mas com atos, e também, obviamente, a evangelização é uma tarefa fundamentalmente verbal, né? Verbal, é com testemunho. Não adianta nada eu só pregar certinho ou compartilhar certinho e não ilustrar isso na minha vida. Mas também não adianta eu somente, né? Eu sei que somente também seja uma palavra um pouco mais pesada, mas não adianta eu só dar um bom testemunho e ficar mudo. A Bíblia ensina as duas coisas. É fazer e falar. É falar e fazer. Nós já analisamos, né? Fazendo um parênteses aqui, nós já analisamos aquela frase que é bastante popular, né? Que é atribuída a muitas pessoas, alguns atribuem a Tomás de Aquino, enfim, de que diz mais ou menos o seguinte: evangelize, se necessário, utilize palavras. Nós já analisamos isso em outros programas, né? E nós vimos que, a princípio, possa ser uma frase, né, muito emocionante, que a gente gosta de colocar em rede social, né? Pichar em muro, quem gosta de pichar, e é errado pichar, enfim, né? Mas ela não é verdadeira, não, ou pelo menos não é totalmente verdadeira, não, né? Parte interessante dessa frase é que ela nos chama ao testemunho. Ou seja, é verdade que estão erradas aquelas pessoas, eu e você, que às vezes temos uma teologia correta, ensinamos corretamente, pregamos corretamente, mas quando no dia a dia a gente dá um testemunho contrário. Isso é errado, isso é pecado e a Bíblia deixa isso muito claro. Falar corretamente e viver contrário ao que se falou corretamente. Isso é errado. Mas não se corrige isso deixando de falar e tentando só fazer as coisas certas. Não. A Bíblia ensina as duas coisas. E evangelização é uma tarefa fundamentalmente verbal, ou seja, vai ter que abrir a boca. Não dá para evangelizar só dando testemunho, né? O testemunho impacta. O testemunho impacta. A forma como você vive, e não falando, a forma como você vive, impacta as pessoas. Mas se causou impacto, as pessoas vão chegar para você e vão falar: olha, por que você é assim? Eu percebo que as pessoas são de um jeito e você de um outro jeito. O teu testemunho me impactou. Eu queria que você me explicasse por quê. E aí você não vai agir corretamente se você ficar mudo. Aí lembra da frase, né? Evangelize. Se necessário, utilize palavras, né? Nesse caso, é necessário.
Na verdade, na evangelização sempre será necessário a pregação da palavra. Olhar para você vai impactar se você está dando testemunho correto. Mas você vai ter que abrir sempre, não é opção. Você vai ter que abrir a boca para falar que você, por você mesmo, você não é diferente de ninguém. Você é pior, na verdade, que todo mundo. Mas você, pela misericórdia e pela graça de Deus, você foi salvo. Você tem um Senhor que é Jesus Cristo. E Ele é o motivo dessa vida diferente. E essa pessoa também tem que se arrepender e tem que crer no Senhor Jesus. Sem o aspecto verbal, nunca vai ser evangelização, ok? Fechando parênteses e voltando para cá. Então tem que ter alguém que pregue, ok? O pregador deve pregar o evangelho. Pregação e ensino são tarefas essenciais. Não são opcionais, são essenciais para o pregador, obviamente. O pregador não pode exigir regeneração dos seus ouvintes, mas ele pode chamá-los ao arrependimento dos seus pecados e chamá-los também à fé no Evangelho que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Vejamos alguns exemplos bíblicos disso, né? Foi isso que o Senhor Jesus fez na conversa com Nicodemos, João 3:5. A isso respondeu Jesus, olha só, conversa do Senhor Jesus com Nicodemos. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? E nascer segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então olha só, né? João 3,16, depois a gente comenta um pouco. Talvez o texto mais conhecido da Escritura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para crer, nós vimos no slide anterior, tem que pregar. Tem que ser conhecido. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba, o próprio Senhor Jesus, ele sabia que Nicodemos não tinha condições de nascer de novo baseado nas suas próprias forças. E alguém pode perguntar, mas é certo então pedir para nascer de novo sabendo que a pessoa que você está pedindo não tem condição? Bom, o Senhor Jesus Cristo, de uma forma perfeita, ele sabe. Ele sabia, sabe, sempre vai saber, né? Que, de novo, o contexto da regeneração é a pregação da palavra de Deus. Arrependa-se, creia no Evangelho, é necessário nascer de novo. E aí, miraculosamente, né? Pela graça de Deus, a pessoa se arrepende e crê no Senhor Jesus. E quando isso ocorre, é porque houve o novo nascimento. Não foi somente o Senhor Jesus, não. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus, mas temos outros exemplos. Foi isso que Pedro fez em Pentecostes, olha só. Atos 2:38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é sempre esse clamor, né? Essa exortação, arrependam-se, nasçam de novo. Eles não têm neles mesmos a condição de nascerem de novo, mas de uma maneira perfeita, sobrenatural, onde nós entendemos em parte, tem uma parte que a gente não entende, né? Mas a Escritura ensina isso. Contexto da regeneração, pregação da palavra de Deus. Foi isso que Paulo fez com o carcereiro em Filipos, Atos 16:30-31. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro perguntando. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. O carcereiro não tinha em si só as condições todas para a sua salvação. Claro que não tem. Ué, mas então por que eu vou pedir para eles, né, se arrependerem, sendo que eles não têm só neles mesmos? A Bíblia fala da soberania divina, da responsabilidade humana, ao mesmo tempo. De novo, o contexto onde isso ocorre é a pregação da palavra.
Agora um comentário do Huckman. Quando Nicodemos e o carcereiro creram na mensagem do Evangelho, compreenderam que Deus lhes havia dado uma nova vida na regeneração. Eles tornaram-se conscientes de sua regeneração pelos resultados. Olha só que agora já unindo os pontos, né? Deixando bem claro que o contexto da regeneração é a pregação, é esse convite ao Evangelho, é essa exortação ao arrependimento. Uma boa pergunta. Como eu posso pedir a uma pessoa para que ela faça algo que ela não pode fazer por sua própria força? Essa é uma dúvida honesta que muitos têm. É uma dúvida, é uma boa pergunta e cremos que é uma dúvida honesta. Como que eu posso pedir a uma pessoa para que ela faça algo que ela não pode fazer por sua própria força? Né? Vamos tentar responder isso daí. Nós temos que confiar no fato de que Deus tem poder para capacitar o ouvinte para se arrepender e crer. Foi assim que aconteceu conosco, com todos os que creram no Senhor Jesus. E é assim que continua acontecendo com as pessoas que vão sendo e serão salvas, né? Você pede para uma pessoa morta, a pessoa está morta, o vale dos ossos secos, né? A pregação, quando você prega o Evangelho para alguém que não crê em Cristo, você está falando com um morto-vivo. Assim como um dia falaram com você era um morto-vivo, né? Você estava espiritualmente, biologicamente você estava vivo, né? Agora, espiritualmente você estava morto. E o pastor, ou o livro, ou lendo a Bíblia, não sei como é que foi, né, com você, mas pediu para que você se arrependesse. O texto estava mostrando que você estava errado. O texto estava pedindo para você crer no Senhor Jesus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A princípio você não estava entendendo nada. Mas alguma coisa estava começando a acontecer, né? Você se sentia mal, não sabia exatamente de onde que vinha esse mal, você sabia que tinha alguma coisa errada com você, por mais que você não gostasse da mensagem do Evangelho, mas você sabia que tinha uma coisa diferente ali, até que uma hora você se rendeu, né? As histórias são diferentes, mas elas têm uma essência em comum. Elas são diferentes, mas tem um fio ali essencial que é comum. Você não sabe explicar tudo, mas você sabe pelo menos que você não enxergava. Agora você enxerga, né? Antes você não sabia, agora você está sabendo. E vai continuar sabendo, vai caminhar para saber cada vez mais. Você era cego, agora você enxerga. Você era louco, agora você está ficando mais são. Você estava morto, agora você está vivo. Isso pelo menos você sabe. Né? Então, você tem que confiar, nós temos que confiar que Deus tem poder para capacitar o ouvinte para se arrepender e crer. Todas as vezes que você prega o Evangelho para alguém que não crê em Cristo, está pregando, se arrependa, crê em Cristo. A pessoa em si, por ela mesma, ela não tem condições de fazer isso. Mas é a Bíblia que diz que nós devemos continuar falando isso, crendo que Deus tem poder para salvar, para tocar no coração dela, transformar o coração dela, e ela se arrepender e crer. Ao mesmo tempo que o arrependimento é uma necessidade humana, e é a pessoa que se arrepende, o arrependimento é um dom, né? É uma graça de Deus. A fé, segundo a Bíblia, a fé ao mesmo tempo, as duas coisas ao mesmo tempo. A fé é uma necessidade humana. Eu não tenho condições em mim mesmo de produzir, mas sou eu que tenho que ter fé. E quando eu tenho fé, eu dou graças a Deus e não dou graças a mim mesmo. As duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente tenta entender esses assuntos só pela lógica humana, de novo, nós já falamos sobre isso em programas anteriores. Ou a gente cai, né, no chamado ultra-calvinismo, que não é calvinismo de forma nenhuma, né? Numa crença determinista que não é bíblica, né? Onde o homem é só um fantoche, é só um robozinho, e a Bíblia é contra tudo isso, ou a gente cai no arminianismo, né?
No primeiro caso, a responsabilidade humana, no caso do ultracalvinismo, que não é calvinismo de forma nenhuma, responsabilidade humana é anulada e você tem um determinismo que não é ensinado na Escritura. No segundo caso, você tem uma soberania divina que não é soberana e, na verdade, o homem é que é soberano. Nunca se admite isso, mas é exatamente essa é a consequência lógica. Nas Escrituras, você tem as duas coisas ao mesmo tempo. Quais duas coisas? Soberania divina, responsabilidade humana. A mesma Bíblia que diz que o homem é totalmente dependente, totalmente. É a mesma Bíblia que deixa bem claro que o homem é totalmente responsável. O homem é responsável pelos seus atos. O homem, ele tem uma certa liberdade para escolher conforme o seu coração, conforme a condição interna do seu coração. O homem é totalmente dependente de Deus. Quando o homem faz alguma coisa errada, a culpa é dele, ele que tem que se arrepender. E quando ele se arrepende, ele só se arrepende graças a Deus. As Escrituras ensinam todas essas verdades claramente, por mais que nós não entendamos tudo do ponto de vista lógico. E de novo, algo que nós já falamos e vamos repetir. Quando você está caminhando, e aí você se encontra numa bifurcação entre... E aí existem duas opções, o sola escritura e o sola lógica. Com qual você fica? Não é que a Escritura é contra a lógica. A lógica é uma bênção, mas ela não é o nosso Deus. A lógica dá conta de quase tudo, mas não dá conta de tudo. Não dá conta da Trindade, não dá conta da pessoa divina humana de Cristo, e também não dá conta, né, do fechamento da equação entre soberania divina e responsabilidade humana. Fique com sola escritura, ok? Fechando parênteses e vamos para cá. Uma boa ilustração é o episódio em que Jesus curou o paralítico. Isso aqui é fantástico. Mateus 6, 6, 7. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Dá uma olhada nesse texto. O paralítico tinha condições nele mesmo de se levantar. Ele era um paralítico. O paralítico não tem condições de levantar, tomar o leito e ir para sua casa. Então, por que Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Sabendo que aquele paralítico não tinha nele condições de levantar, de fazer tudo isso. Mas o sábio, aquele em quem todos os tesouros da sabedoria residem, disse isso. Você talvez não dissesse isso, eu talvez não dissesse isso. Como é que eu vou pedir para uma pessoa fazer uma coisa que eu sei que ela não tem nela mesma condição para fazer? O sábio perfeito, o Deus homem, o homem Deus, o único homem perfeito que pisou nesse mundo e nunca caiu da sua perfeição, disse isso. Ele disse para alguém que não tinha condições nele mesmo de se levantar, tomar o teu leito e ir para casa. E o que aconteceu no final da história? O paralítico, levantando-se, partiu para sua casa. Pelo poder dele, não. Perceba, o paralítico levantou. Foi ele que levantou. No poder dele? Não. No poder de Deus. Alguns pontos importantes. Sendo um paralítico, aquele homem não podia obedecer à ordem de Jesus para levantar e andar. Nele mesmo, né? Mesmo assim, Jesus ordenou que ele se levantasse. Ao dizer levanta e anda, Jesus concedeu poder ao paralítico, habilitando-o a andar. A proclamação, preste atenção, a proclamação verbal é o contexto para a transformação espiritual. Pega essa frase aqui. A proclamação verbal é o contexto, é o pano de fundo para a transformação espiritual. Em outras palavras, é o que nós dissemos lá no início, né? A pregação do evangelho é o contexto para a regeneração, para a conversão. É assim que as Escrituras nos ensinam. No livro do Huckman, Salvos pela Graça, em relação aos ouvintes crentes, o dever, ou seja, quando você está falando com crente, tá?
O dever e privilégio do pregador é lembrá-los das impressionantes dimensões do novo nascimento, miraculoso que eles experimentaram. Geralmente há pouca apreciação pela novidade de vida que temos em Cristo. Nossa vida falha em refletir o brilho de Deus. O que ele está dizendo é que nós meditamos e estudamos ainda pouco em relação às maravilhas do novo nascimento. Mesmo sendo crentes, nós apreciamos pouco o ensino das maravilhas da nova vida que Deus nos dá em Cristo. E ele continua dizendo: o pregador deveria expor todo o ensino bíblico sobre a regeneração. Para quê? Para ajudar seus ouvintes a serem mais e mais aquilo que em Cristo eles já são. Regeneração significa nova vida. E segundo Huckman, nós meditamos pouco sobre essa nova vida. Mesmo tendo uma nova vida, meditamos pouco sobre a nova vida. E aí experimentamos pouco sobre essa nova vida. Alguns textos que tratam dessa nova vida e depois nós vamos para as considerações finais, né? Atos 5, 19 e 20. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ou seja, falando sobre essa nova realidade da regeneração. Romanos 6,4: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, será que nós meditamos como nós devemos sobre as palavras desta vida, sobre esse andar em novidade de vida? Romanos 7,6: Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não em caducidade da letra, né? Nas coisas antigas, de algo que só apontava, que teve uma função de apontar para uma realidade maior. Mas vindo essa realidade maior, nós devemos conhecer essa realidade maior. E muitas vezes nós retrocedemos aquilo que já passou. João 3,21: Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que obras são essas? Né? 1 de João 1,7: Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é? Em que consiste esse andar na luz? Romanos 13,12: Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aqueles que nasceram de novo fazem parte da nova criação de Deus. Fomos feitos novos em Cristo. E aí, Efésios 2,10: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Existe também um chamado triunfante feito pelo apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, uma das expressões mais importantes, né? Em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Será que nós meditamos? Será que você, nós meditamos? O que significa estar em Cristo? Né? O que significa realmente essas coisas que se fizeram novas? Vamos para as nossas considerações finais. Existe então uma relação entre a pregação da palavra e a regeneração. Eu espero que isso tenha ficado claro. A pregação da palavra de Deus é o contexto em que a regeneração ocorre. Aquela outra frase que nós utilizamos, né?
A proclamação verbal é o contexto da transformação espiritual. É a mesma verdade, só que em outras palavras. Na pregação, o pregador deve ter expectativas em relação ao seu trabalho. Um pregador, e aí olhando para todas as pessoas, né? Um cristão que quando compartilha a palavra não tem expectativas, está errado. É muito triste. É fazer o trabalho, por mais difícil que seja, mas com expectativa de que a vida de uma pessoa pode ser mudada, marcada no tempo e para sempre, na eternidade. Ele não tem poder, nenhum de nós tem poder para operar a regeneração, nem nós mesmos. Mas a palavra que ele prega é poderosa. O ouvinte, embora não possa por si mesmo operar a regeneração, ele é chamado ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. E o sim ou não que nós damos ao Senhor Jesus Cristo, ele tem implicações profundas no tempo e para sempre, na eternidade. Essa é uma verdade absoluta. O destino eterno de todas as pessoas é definido pelo sim ou não que nós proclamamos em relação à pessoa mais importante do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Regeneração não significa perfeição sem pecado, mas significa sim novidade de vida. Os que estão em Cristo são genuinamente novos, ainda que não sejam totalmente novos. Essa mudança total, ela vai ocorrer lá nos novos céus e nova terra. Nós somos verdadeiramente novos, embora ainda não sejamos totalmente novos, ok? Termino com essa citação aqui desse livro, Vocábulos de Deus, do James Zinner Packer, teólogo brilhante também, que nos ajuda em várias das nossas aulas, tá? Ele diz o seguinte: ser semelhante a uma criança perante Deus é exatamente o que está envolvido na regeneração, visto que o Evangelho a reivindica e é nem mais nem menos a obra de Deus em nossos corações, levando-nos a aceitar o Evangelho de todo o coração. Se ao menos Deus nos tornasse simples o bastante para vermos isso, e tendo visto, nunca mais o perderíamos de vista. Está errado aqui, tá? Então o mundo cristão seria um lugar bem diferente. Ele está nos convidando aqui a pensar no seguinte: nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos crianças nas mãos do nosso Pai. E uma criança tem, embora não seja santa, né? Biblicamente não é mesmo, mas existe uma sinceridade maior e um senso de dependência maior. Enxergar a realidade de uma maneira um pouco mais simples, né? Não é deixar de perceber as profundidades, nada disso, mas é sempre olhar para aquilo que é mais simples e ter um senso de dependência maior em relação a Deus, em relação ao nosso Pai. Nós somos crianças nas mãos do nosso Pai. Dependemos de Deus para tudo e somos responsáveis diante de Deus sobre a nossa vida, né? Leia, ensine e pregue as Escrituras para você mesmo. Leia, ensine e compartilhe as Escrituras com o próximo. Faça isso com expectativa e deixe os resultados nas mãos de Deus. Ok? Como nós sempre fazemos, pelo menos 2 indicações bibliográficas, né, para você alargar e aprofundar os ensinos, ou a sua compreensão sobre esse tema. Então aqui você tem 2 outros livros: Redenção Consumada e Aplicada, de John Murray, que nós citamos aqui, tá? Ele tem um capítulo específico sobre regeneração, e a obra do Espírito Santo, do Kuyper, do Abraham Kuyper, né, que é um clássico sobre pneumatologia. Talvez seja o livro que nós vamos utilizar quando estivermos estudando pneumatologia, se Deus permitir, né? E também aqui nós temos um capítulo específico sobre regeneração. Vale muito a pena, ok? Próximo programa, episódio 98, se Deus permitir, nós trataremos sobre o conceito bíblico teológico de
conversão. Então, no programa de hoje, 97, nós terminamos essa parte, né, do estudo sobre regeneração. Próximo programa, Deus permitindo, começaremos um outro subtema dentro de soteriologia, que é conversão, ok? Dito isso, então, bons estudos, anote, comente, compartilhe os nossos vídeos, tá? Na medida do possível, nós vamos respondendo as suas questões lá nos comentários ali do YouTube. E até a próxima, Deus permitindo, que Deus muito o abençoe.